Eu sempre desconfiei que tava alguma coisa errada comigo. Eu era aquele cara que lia demais e aplicava de menos. Sabe, até hoje ainda há um pouco disso em mim. Porém, eu tenho tomado medidas para que isso não se torne mais um ponto direto sobre mim. E isso era tão evidente que meus amigos viravam e falavam comigo. Pessoas próximas a mim, pessoas que trabalham comigo, pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo nem por um curto período de espaço de tempo, viravam para mim e falavam: cara, você é muito do planejamento, você é muito do estudar, do colocar, do input. Cadê o output? Cadê a aplicação? Cadê o resultado daquilo que você aprendeu? Que é a prática, sempre vai ser a prática. E eu só percebi isso depois, de muito tempo, mais que já me falaram isso diversas vezes, eu fui perceber isso bem depois, e antes tarde do que nunca, não é mesmo? E nesse vídeo eu vou falar sobre isso, por que você não aprende as coisas, o que tá faltando aí pra você, e que medidas que eu estou tomando, vou tomar e continuarei tomando, para que eu reverta essa situação, para que eu não seja visto, como eu tô falando com vocês aqui, que eu sou visto dessa maneira. Primeiramente, o problema é esse: ler demais e não tomar notas. O que seria tomar notas, Arthur? Cara, seria o seguinte: você lê, só que aí você tem uma conclusão na sua cabeça, porque você tem uma vivência, porque você tem uma experiência, porque você já leu algum conteúdo igual ou parecido sobre esse no passado. Então você tem que anotar você tem que anotar sobre aquilo que você marcou de maneira própria, ou seja, das suas próprias palavras. Isso é um jeito de você também não esquecer do conteúdo, o conteúdo fixar mais ainda na sua cabeça, o conteúdo fluir. E se você continuar só lendo, acumulando pilhas de livros de leitura, sem marcação, sem tomar notas, sem aplicação imediata, e aí? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, cara. Você vai ter uma obesidade mental, é o máximo que vai acontecer. Eu cheguei bem próximo disso aí, até eu dar um basta na minha vida. Vou falar nesse vídeo aqui ainda. Então, cara, o problema é sempre esse: você lê, só que você sabe que você esquece rápido. Você lê, você não faz nada sobre aquela leitura, você só adiciona mais um tempo na sua rotina que você precisa ler, porque pessoas de sucesso também leem, né? E você quer ser uma pessoa de sucesso. Então você quer copiar elas por causa disso, por causa da leitura. Mas será que só ler é válido? O que você tem que fazer com essa leitura? Então, cara, tenha isso em mente. Ler sem escrever é pedir para esquecer, basicamente. Tome notas mais rápido possível. E beleza, quando eu comecei a tomar notas, as coisas começaram a fluir melhor. O conhecimento estava fluindo melhor na minha vida. Eu ia falar no meu organismo, mas na minha vida. Porque como eu tenho um podcast, inclusive eu tô até aqui no meu cenário de podcast, né, na mesa do convidado, né, do lado do convidado, mas eu tô aqui, né, testando a luz aqui e tudo mais, para trazer esse conteúdo. E cara, por mais que eu tenha esse podcast, eu comecei a falar melhor, eu acredito, tá? Pode ser que eu esteja errado. Se eu tiver, por favor, comente. Eu gosto de ler os comentários. E por que eu comecei a falar? Porque é mais fácil você falar sobre aquilo que você domina do que daquilo que você não domina. Aquilo que você não domina, você custa perguntar. Então, até mesmo para receber um convidado aqui sobre um assunto que eu não domino, não conheço, velho, é maravilhoso, porque eu estudo para fazer o papel do motivo pelo qual eu estou estudando. Deixa eu repetir aqui. Eu estudo para receber um convidado, para fazer o papel daquilo que eu sou e vou fazer na frente das câmeras, que é o papel do leigo, papel de quem não conhece o assunto. É muito bom fazer isso, cara, é muito bom. Porque uma das coisas, né, eu falei da leitura, beleza, uma maneira de aprender. A outra eu tô falando aqui agora, que é, no meu caso, eu recebo pessoas, e eu acredito fielmente que o conhecimento está disperso nas pessoas. Ponto. Não é à toa que pessoas escrevem livros, e né, de livros saem ideias saem outras coisas, enfim. Tem
toda essa ligação aí. E cara, quando você toma nota sobre tudo isso, sobre leitura, sobre receber pessoas, sobre, né, conversas, sobre vídeos que você assiste, sobre cursos que você faz, as coisas, eu pelo menos senti, começaram a fluir mais, porque eu comecei a dominar mais algum assunto para poder expressar para outras pessoas. E só o fato de expressar para outras pessoas também é uma vantagem para você fixar o conhecimento em você. Então, cara, comece a falar mais sobre aquele assunto que você quer aprender, que naturalmente você vai aprender mais. E assim, as pessoas colocam isso como, cara, ensina que você aprende, né? Mas você vai ensinar uma coisa que você ainda não aprendeu, você não dominou, fica mal, pega mal, né? Uma coisa é, por exemplo, você gravar um vídeo, pode ser. Gravar um vídeo daquele conhecimento que você quer adquirir, você começou a adquirir, você não sabe quase nada, né? Beleza, ótimo, você vai gaguejar, não vai conseguir fluir o assunto, ótimo, mas grava esse vídeo ensinando aquilo que você está começando. Por quê? Porque você vai acrescentar mais, você vai fixar melhor na sua cabeça e você não precisa postar esse vídeo. Olha, a melhor coisa é isso, você não precisa postar o vídeo que você gravou com o seu telefone, que seja aí. Então, é só mesmo para fins didáticos, fim de conhecimento. E quando você entende também esse fato que eu disse sobre o conhecimento estar disperso nas pessoas, fica mais interessante conhecer pessoas. Fica muito mais interessante. É uma coisa que disciplinadamente, consistentemente, nós fazemos aqui no podcast toda semana. É uma pessoa diferente. Toda semana é uma conversa com uma pessoa diferente. Cara, isso é incrível, incrível, porque você está aprendendo com pessoas diferentes, você está podendo, digamos que é um assunto que eu domino, então, receber uma pessoa de um assunto que eu domino. É uma troca genuína de ideias ali que a gente, sabe, a minha experiência com a experiência da outra pessoa, e aí envolve a experiência de quem está assistindo, que para mim é incrível saber que outras pessoas estão assistindo e que de certa maneira pode impactar alguém, né? Eu até citei uma frase no outro vídeo dos 27 anos aí, você pode assistir ele depois desse, que é sobre... Cara, eu esqueci o que eu citei no vídeo que eu ia citar aqui agora. Mas comece a falar, cara. Comece a falar e encontrar pessoas para falarem. Era isso que os filósofos na Grécia Antiga faziam, ficavam na beirada do portão lá da entrada da cidade e trocaram altas ideias, e tá aí até hoje em formato de livros pra gente ler passagens aí que mudam a vida das pessoas até hoje, porque eles pararam pra pensar e pensaram em conjunto e começaram a trocar essas ideias juntos, e cara, é esplêndido você fazer isso. Você ter uma rede de amigos que você faz isso. Mano do céu. Eu tenho uma lembrança aqui de uma conversa que eu tive com meus amigos, que poucos vão lembrar, mas foi assim, na varanda da casa de um amigo nosso, que inclusive esse amigo nosso, ele casou, foi morar junto nessa mesma casa. Eles reformaram essa mesma casa que ele cresceu para começar a família dele. É incrível isso. E foi nesse mesmo local, a gente sentou lá, começou a falar sobre futuro. Papo de, sei lá, a gente tinha 13, 14 anos no máximo. E cara, foi tão gostoso aquela conversa. Você sabe, você escutar a pessoa assim, meu pai é caminhoneiro, eu tenho vontade de viajar, só eu quero viajar de ônibus. E sabe, coisas assim, eu quero estudar para poder fazer tal coisa assim. Eu quero poder viajar para outro país, porque lá eu vou ter tal experiência da minha vida. É uma conversa tão profunda, tão gostosa de se ter, que eu não imaginava quanto, a não ser parar para pensar nela hoje. Sabe? Eu não lembro o que eu falei, mas o que eu escutei dos meus amigos ficou, eu citei aqui agora para vocês, ficou bem mais fixo na minha memória do que, o que eu falei. E são momentos incríveis de você ter com pessoas que você gosta, né? Eu tô falando sobre o conhecimento aqui, mas conversa sobre o futuro é uma das conversas top que eu mais gosto. Arthur, chega aqui em casa, vamos conversar sobre o futuro. Nunca recebi um convite desse, mas o dia que eu receber, nossa! Cara, eu vou amar fazer isso, e sair com esse objetivo, sabe? Vai ser incrível mesmo. E voltando ao assunto sobre o conhecimento,
Cara, é o que eu comecei a fazer recente aqui, mais consistentemente. Né? Hoje mesmo já é o segundo que eu tô gravando, já tem outro no pente aí já, que eu já gravei, e é sobre falar com vocês. Ter um canal no qual você vai poder expressar as suas ideias, expressar o seu aprendizado, expressar aquilo que você sabe. Eu hoje, com 27 anos, hoje eu acredito que eu tenho com conteúdo. Mas pouco tempo atrás, até mesmo quando eu comecei esse canal, pelos motivos que eu comecei esse canal, então o primeiro vídeo fala sobre isso, cara, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje de que eu tinha esse conteúdo. Eu tava no começo da construção do meu segundo cérebro, que eu fiz no Notion, que inclusive eu até mostrei um pouco dele aqui em outro vídeo sobre a biblioteca do Notion, que depois eu fiz um outro vídeo falando sobre que o Notion não funciona mais pra mim. Enfim, mas assim, eu tava começando a construir, começando a tentar conectar ideias, porque o Notion, né, não é muito bem para isso, pelo menos não na época que eu usava ele, para conectar as ideias, né? Eu leio uma ideia num livro, depois leio outra ideia em outro livro, e depois quero conectar essas ideias, porém o Notion ficava um pouco disperso, e isso eu não conseguia fazer tão bem essa conexão quanto eu gostaria, ou quanto eu faço hoje usando Capacities. Mas começar a produzir os vídeos falando sobre aquilo que eu aprendi, falando sobre parcelas da minha vida que foram dedicadas a aprendizado e que esse aprendizado é uma aplicação e deve ser uma aplicação imediata na minha vida e poder externalizar isso de alguma maneira é muito benéfico para mim, como forma eu disse aqui, até incentivo você a fazer vídeos, nem que você nem precisa postar, né, mas só para poder você adquirir o hábito de ensinar e consequentemente aprender. E também o fato de eu poder aplicar mais rápido. É isso. É o que eu quero aqui. É mostrar o que eu estou fazendo por meio do conhecimento que eu estou adquirindo, o que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado, expressar isso na internet aqui de certa maneira e melhorar a minha vida também com esse conhecimento. Porque eu tenho certeza que é assim que eu vou melhorar. Posso estar errado, inclusive, por favor, comente aí se eu estiver errado, ou até mesmo se eu estiver certo, né? Vai que tô, né? Vai que você acha que eu estou certo. Mas é porque o meu objetivo final, ele só vai ser alcançado por uma versão minha que conhece mais do que eu, que seja mais o conhecimento que eu venho adquirindo mesmo, por todas as ferramentas de conhecimento que existem, até mesmo esse vídeo é um deles, né? Eu fazendo, eu assistindo um outro vídeo, enfim. Quem vai alcançar esses objetivos meus é outra versão minha, com mais conhecimento e com mais experiências. Então, se adquirir o conhecimento, vai para a experiência. O conhecimento veio, vai para a experiência. Cara, isso é certeira que você vai acelerar os seus resultados aí de certa maneira. Porque eu mesmo, muito tempo, só estudando, me afetou negativamente. Porque, eu me sentia um elefante, mano. Um elefante. Minha cabeça era um elefante. O tamanho do conhecimento que eu tinha. Mas aí pra quê? A troco de quê? Ficar fazendo o quê? Não tinha, cara. Eu nem mostrava pro mundo. Eu fiz um vídeo só na época do meu Notion, que era onde é que eu guardava meu conhecimento, mas eu guardava esse conhecimento pra quê? Outra coisa que eu fazia muito é anotar os livros que eu lia por ano, quantos livros que eu tô lendo por ano, por mês, enfim, que seja. Pra quê? A troco de quê, entendeu? Essa meta de quantidade pra mim acabou. Ela acabou porque não faz sentido mais. Não faz sentido eu ter uma meta de quantos livros que eu vou ler esse ano, sendo que a qualidade dos livros que eu li ela é inferior, sendo que a aplicabilidade dos conhecimentos que eu adquiri com esses livros não existe. Então, pra quê? Sabe? Então, pensa muito bem o motivo pelo qual você vai começar a ler um livro. Tenha métodos, né, que existem aí já, talvez, teste métodos, pelo menos, né, para você escolher uma leitura, começar uma leitura que, com certeza, isso vai te ajudar. Então, vamos para a solução desse problema aí, você aí chegou perto, ou tá nessa obesidade mental aí. Cara, tomar notas é o fato que eu já citei aqui, mas tomar notas de forma inteligente. É transformar aquela marcação em um conhecimento próprio. Transformar num pensamento seu. Entende? Suas palavras. O que você pensa sobre aquilo? Uma coisa muito boa é
fazer perguntas, coloca uma pergunta ali, sabe? Por mais que ela não vai ter uma resposta ali no imediato, mas é como se você estivesse perguntando pro próprio autor. Você escreve ali, escreve de lápis, não, sabe? Você que tem medo de escrever num livro, escreve de lápis. Porque o lápis dá pra pagar. Então escreva, cara, escreva. Tira da sua cabeça, escreva. Sabe? Eu falo pra escrever num livro, se você estiver lendo um livro físico, porque é mais rápido, prático e de lápis você consegue apagar. Pronto. Ah, você quer escrever no caderno? Escreve, mas você vai atrasar, porque você vai tirar o olho da leitura para poder escrever, sabe? Fica ali. Livro, se for o caso do livro, né? Faça isso. Perguntas. Depois, faça o resumo do livro. Pega os momentos mais importantes, folheie ele novamente, olha suas marcações, escreva alguma coisa sobre isso, ou transcreva, olha pra você ver a função que tem aí, seu telefone com certeza tem, seu computador tem. Você falar e a sua fala virar palavras escritas. Então, fala, sabe? É melhor você fazer isso para tanto você treinar aqui o mecanismo aqui, né, de ensinar, né? E você pode usar suas próprias palavras, que é incrível, né? Que eu tô falando demais aqui já sobre você fazer isso. Mas use poucas palavras para resumir aquele grande livro, aquilo tudo que você leu, tudo que você leu, para você posteriormente fazer uma conexão das ideias, que é onde eu recomendo o Capacities, que é o que eu tenho usado ultimamente, que eu larguei o Notion para usar o Capacities de certa maneira, foi para a gestão do conhecimento é o Capacities hoje. Também pode usar outro, né? Não importa, né? O que eu tô recomendando é esse, mas tem um Obsidian aí que é lindo, né? Você vê as conexões acontecendo, usar plugins também, que é mais livre, é uma coisa que fica no seu computador, enfim, tem vantagens aí de usar o Obsidian também. Mas tenha isso para você conectar as suas ideias para somar com as suas experiências e criar ali um aglomerado de coisas que você criou, você aprendeu e principalmente ajudou alguém com ele ou ajudou a si próprio com ele, com conhecimento. Né? Você pode ter um conhecimento que vai melhorar o seu rendimento no seu trabalho, que consequentemente o seu rendimento do trabalho está ligado, pelo menos pode ser que aconteça com você, tá? Não estou generalizando não, pode ser que não, pode ser que sim, mas se sim, melhorou o resultado do seu trabalho, melhorou também o tanto que você recebe. Então, pô, véio, é muito bom ter esses dois andando juntos aí, pra cima, não é mesmo? E então vamos lá, ler com disciplina, né? Quer ler mesmo você sem vontade de ler. Não que o livro seja chato, mas assim, horário, não quero ler agora não, quero ler hoje não, vou fazer outra coisa, vou ficar vendo Reels que, né, vou ter mais recompensa na minha mente. Mas não é bem assim, né, cara? Vamos ter mais disciplina na leitura? A gente já teve o firmamento aqui que leitura é extremamente importante, mas e aí? Vamos ler com mais disciplina? Vamos ler hoje? Então, meta pra você ler hoje aí, tá. 30 minutos é um tempo bom? 30 minutos? Não? 10 minutinhos? Você consegue ler 10 minutos hoje? Porque a leitura ela vai variar, cara. Vai variar mesmo, tem jeito. E eu tenho, até no meu quadro lá, a meta de ler 30 minutos para poder dar um check num bloco. Se eu li 30 minutos é check. Eu separo esse momento quando minha filha dormiu, cara, tá tranquila. Eu sei que ela não vai acordar ali nas próximas meia hora, pelo menos. Então aí eu consigo ler tranquilo, sem interferência. Desligo a internet, o telefone longe. 30 minutos só. Vai fazer uma diferença tão grande no final do dia, do mês, né? Que você vai ter lido tanto que você nem imaginava que você poderia ler isso tudo. Tome notas. Que se você estiver lendo no papel, né, no livro mesmo, físico, lápis, que você pode apagar. Tome notas no Kindle, por exemplo, também, que eu leio muito, inclusive meu próximo livro também está no Kindle, que eu vou ler. Marque no Kindle, e no Kindle, quando você marca, você consegue tomar notas na nota que você marcou. Então é basicamente isso também, tomar notas inteligentes, usando suas palavras, para você também ter um resumo depois, né? Então faça o resumo do seu conteúdo, do conteúdo que você leu, aprendeu, e já está aplicando. É incrível. Inclusive eu já vi o Joel J falando sobre uma coisa nova que ele aprende, ele tem que aplicar no máximo 24 horas. É uma coisa assim. Ele já falou isso no podcast dele, que a aplicabilidade é extremamente importante e ele tem essa rotina de tentar e conseguir aplicar ela nas próximas 24 horas, tá bom? Resuma seu conteúdo e use as suas palavras para criar alguma coisa. No meu Instagram mesmo eu gosto muito da frase criadores, bom dia criadores, né? Eu tenho falado pouco, mas escrevo muito isso, bom dia criadores, sabe? É incrível
pensar dessa maneira, porque, cara, pode até partir um pouco da religiosidade, né, do fato de que somos filhos de Deus e Deus tem um título de criador. E tem também uma frase que fala que nós somos imagem e semelhança dele. Então, se somos imagem e semelhança dele, nesse sentido também, que significa que também somos criadores. Então, temos que criar alguma coisa. Eu acho que a vida não tem sentido se a gente não criar alguma coisa. E hoje em dia existem muitas ferramentas, vertentes da criação. Cara, eu crio conversas no meu podcast, então eu crio conversas dentro de um podcast, que também é uma criação, e aí eu tô criando outros podcasts também, podcasts de distância. Então tem coisas aqui, cara, que fluem, que acontecem, que você cria. Você escrever o seu diário é uma criação, sabe? Às vezes a criação ela não precisa nem ser pública, né? Pode ser sua mesmo, pessoal. Tem uma parede branca na sua casa aí e você cismou que quer começar a pintar ela. Pinta, cara. Tenta fazer um desenho. Ou faça um desenho no papel mesmo, que seja. Então, use essas vertentes para criar alguma coisa. Sua vida vai mudar de uma maneira, acredito que boa. Porque para mim não existe mais sentido se não houver criação. Então, sua vida tem que estar criando alguma coisa. E hoje eu estou criando esse vídeo, depois eu vou criar uma thumbnail, para depois criar um roteiro do meu podcast dessa semana. Roteiro que eu falo é só tópicos e coisas assim, né, que eu gosto de desenvolver. Enfim, cara, para poder fechar, pare de acumular suas leituras, assim como eu fiz no passado. Pare de acumular livros lidos, listas de livros lidos. Pare. Comece a aplicar imediatamente o conteúdo. Comece a aplicar os resumos. Crie coisas baseadas naquilo que você teve, a experiência que você teve, que seja na vida, que seja lendo o livro, que também é na vida, né? E o conhecimento, ele só é melhor aproveitado com a ação que você toma hoje. Você vai surpreender o quanto que você é capaz de fazer alguma coisa que você nunca fez. Você é. Tá aí com você, tá intrínseco em você. Basta você jogar pra fora, jogar pro mundo, tá bom? Eu sou Arthur Henrique, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa um comentário, eu quero ler comentários. Muito obrigado e fica comigo aí que vai vir muita coisa boa. Valeu!